Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de obras, eu sou o Wesley e hoje a gente vai fazer algo diferente, a gente vai reagir a um vídeo de um casal muito fofo que é o Alemão e a Thaís, que são lá do Lar Cabral. Eles são um canal que já começaram há algum tempo, eu conheci eles em 2019, quando a gente comprou o terreno e a gente começou a estudar sobre obra, tá? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo, né, a gente tá fazendo o canal não é à toa, porque eu acho que todo mundo quando tá começando a construir tem que começar a se inteirar sobre o mundo da construção civil. Tem que se inteirar sobre o que você pode ou não fazer dentro de uma obra, como é feito, materiais que você pode utilizar, inovações que você pode ter na sua obra. Então é muito bacana você estudar. E quando a gente comprou o terreno, a gente começou a estudar. E a gente encontrou eles estavam acho que 4, 5 vídeos, estava bem no início ainda do canal deles, então a gente comprou todo o processo, toda a obra deles. Então foi muito bacana e então eu tenho um carinho muito especial por eles e eu decidi reagir a um vídeo. Esse vídeo eu ainda não vi. Vamos começar o vídeo. Beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre como não gastar dinheiro à toa. 13 erros que fazem as pessoas gastarem muito dinheiro depois na construção. Ou seja, no sonho da casa de vocês. Então vamos evitar? E não só economizar, gente, mas também evitar dores de cabeças profundas e algumas eternas se vocês não se precaverem, né? E não corrigirem esses erros que são muito comuns, né, amor? Pra falar assim, gente, que a gente vê esses erros em muitas obras, mas na sua obra não vai acontecer. Então não perca. Eu sei que tá bem no início, ainda nem começaram ainda, mas essa questão aqui de muitos erros, que são muito comum, cara, a gente tem que aprender com os erros dos outros, a gente tem que tentar errar de forma diferente. Então, quando a gente pega essas experiências de pessoas que passaram, que construíram, né, tipo assim, a gente tá construindo também, não é a primeira vez, eu já venho de um ambiente de construção, a minha família praticamente quase toda é pedreira, tem muita gente que nasci dentro da construção civil praticamente, trabalhei mais de 10 anos em material de construção, então tipo assim, eu tenho experiência de diferentes áreas, de vários contatos, durante vários períodos da vida com a construção civil, e ainda assim a gente aprende muito com os outros, que, tipo assim, os erros é onde a gente mais aprende. Quando a gente vê alguém que fala assim, cara, às vezes a casa é impecável, linda, engenheiro, pensou tudo, planejou tudo, e o cara chega no final e diz o seguinte, cara, o que eu mudaria na minha casa? E o cara sempre tem alguma coisa que ele mudaria. Sempre tem alguma coisa que, cara, no dia a dia não deu certo, no dia a dia não ficou legal. No dia a dia, na utilização, às vezes no projeto é incrível, mas na hora de você usar, na hora do dia a dia, na hora que vamos ver, cara, não fica às vezes tão perfeito. Então aprender com os erros dos outros é muito importante. Então esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. Gente, já estivemos aí, ó, do outro lado da tela. Sim, a gente também já começou a construir do zero, sem saber nada, perdido, desnorteado. E aí a gente pensava, mas eu não tenho que esquentar minha cabeça, por quê? Porque o meu pedreiro sabe. Cara, é impressionante como é que... Eu comecei o canal de obras há um mês, né, mais ou menos, e já tem gente me perguntando, me questionando algumas coisas. São pessoas que, tipo assim, você vê, tem engenheiro, tem muita gente boa, muito profissional bom envolvido, mas ainda assim bate uma insegurança. Construir, cara, é um investimento muito alto. Você tá investindo no seu sonho, tá construindo algo do zero. É muito bacana, é algo muito prazeroso. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. E quando você tem medo e é muito inseguro, você acaba deixando a responsabilidade no profissional que você contrata. Então você contrata o profissional, fala, ele se vira, ele vai resolver. E a grande questão é que se você não souber o que ele está fazendo, se você não tem noção do que ele está fazendo, às vezes ele vai cometer algum erro e vai deixar passar, porque cara, às vezes o cara tem 1000 projetos na cabeça, ele tem outras coisas e às vezes vai deixar passar. Então, tipo assim, não confia 100% no seu engenheiro, não confia no seu pedreiro, tá? Se você é pedreiro que tá escutando, cara, não seja muito... não leve na ofensiva, mas é porque, cara, às vezes ele acostumou, ele foi criado de uma forma, e a construção civil do Brasil, ela não tem faculdade de construção civil. Ele fala, tem sim, tem engenharia. Tem engenharia, mas não tem de construção civil, não tem. O pedreiro não faz engenharia, não faz um curso, não faz uma faculdade. E não é um problema ele fazer faculdade, é o problema que, como o conhecimento é passado por experiência de pedreiros antigos ensinando pedreiros novos. O cara era ajudante e agora começou a atuar como pedreiro.
E aí, ele vai pegar o vício que o outro tinha e vai passar adiante. A gente vai passando vício após vício. Então, tipo assim, tem vários erros que a gente comete em obra que são vícios de obra. Se você for perguntar para qualquer engenheiro, o engenheiro vai dizer a mesma coisa. Tem muita coisa dentro da construção civil. Você viu que é vício. O cara tá acostumado a fazer assim. Mas o fato dele estar acostumado a fazer assim e dar certo não quer dizer que vai dar certo sempre. Não quer dizer que aquela seja a melhor forma. Não quer dizer que aquela seja a forma mais eficiente. Não quer dizer que essa forma que vai evitar dor de cabeça depois. Porque às vezes aquilo vai ficar lindo, bonitinho, perfeito ali, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos aquilo vai começar a te dar dor de cabeça. Tem coisas que não te dão dor de cabeça a vida toda. Então, tomem cuidado, tomem consciência da obra de vocês, tomem consciência das fases da obra, tomem consciência do que vocês estão fazendo, de como está sendo o processo construtivo da sua casa, porque isso pode te evitar dor de cabeça. Então, você ficar em cima pode ser uma dor de cabeça que você tem agora, por mais que você tenha construtor, por mais que você tenha um engenheiro, por mais que você tenha um arquiteto, por mais que você tenha pessoas de extrema confiança. Fique em cima, porque qualquer deslize que tiver, qualquer erro que tiver, isso pode gerar uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Dependendo da onde for o erro, pode ser que você leve uma dor de cabeça que você nunca vai conseguir resolver. Você vai gastar e nunca vai conseguir resolver. Então, vamos ficar de olho aqui. E essa dica aqui é importantíssima, essa primeira dica que eles deram aqui. Será? Ah, mas o meu engenheiro sabe. Ele é engenheiro. Será? Gente, infelizmente todo mundo acredita demais em quem está contratando. E esse é um grande erro, tá? Não conta como um dos 13, mas é um grande erro. Primeiro erro 0, vamos chamar assim. Ó, e nem tá nos 13, então, tipo assim, pra você ver que ele é um ponto principal, assim, fora da curva. Essa dica, ela eu acho que de todos os 13 erros que eles vão dizer aqui, essa dica é a mais importante das 13. Eu não sei o que eles vão falar daqui pra frente, mas essa dica é a mais importante de qualquer coisa que eles vão dizer daqui pra frente. Confiar em quem a gente está contratando cegamente. Se a pessoa falar X é X, se é Y é Y, não. Se a Thaís falar para mim, nossa, aconteceu um ataque lá do outro lado do planeta por alienígena, eu vou buscar informação. Será que é verdade o que a Thaís está falando? Será que não é? Então, um conselho, tá? Não acreditem cegamente em ninguém que vocês contratarem e sempre busquem informações. Se o profissional de vocês, o pedreiro, engenheiro, arquiteto, fala, eu vou fazer isso aqui na sua terra, no seu solo, porque isso é bom, isso é ruim, isso é tal. Vai atrás da informação, pesquisa, pergunta para outra pessoa. Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Será que eu estou sendo passado para trás? Eu acho que se a gente tivesse feito essas perguntas antes, né? Inclusive, alguns dos erros que a gente vai falar aqui são erros que a gente cometeu na construção da nossa casa e que a gente, infelizmente, alguns não tem nem como arrumar e a gente vai ter que quebrar muito a cabeça para poder, enfim, poder sair desse erro. Cara, é legal eles falarem isso, porque, tipo assim, como eu falei, tem erros que são... você vai levar a vida toda, você vai casar com esse problema. Se você, por exemplo, a impermeabilização, cara, não adianta, você, cara, não impermeabilizou a sua casa, né, o baldrame, cara, você vai ter problema de infiltração pro resto da vida. Do resto da vida você vai ter problema, você pode colocar produto, você pode colocar o que for, que aquilo vai ser tudo paliativo. A vida toda você vai ter problema com aquilo ali. Então, sei lá, porque você deixou o cara colar, o seu vizinho colar a escada do seu lado. Porra, não adianta, você vai ter problema a vida toda. Quando você tem problema de muro de meia, você dividir um muro, cara, toma cuidado, porque isso aí você vai ter problema a vida toda. Então, tipo, você tem coisas que você tem que tomar cuidado e você tem que evitar. Se você não tem possibilidade de evitar, você tem que tentar mitigar o máximo possível, porque você sabe que você vai dar dor de cabeça. Bom, e antes de ir para o erro 1, queria dar um recadinho para você. Gente, se esse vídeo conseguir 10 mil likes, vamos fazer a parte 2, que não é sobre os erros. Que além de ser sobre os erros, é como resolver esses 13 erros, tá? Então vamos dar a solução. Cara, legal isso aqui, ó. Vamos dar uma força para eles, tá? É um canal pequeno também, né? Tipo assim, tá grande, bem maior do que o nosso, mas é um canal ainda que tá em ascensão, ainda crescendo ainda. Pô, vamos dar uma contribuída, aproveitar, né? Depois entra lá, se vocês quiserem entrar, entra no canal, dá uma olhada no vídeo. Guardem ele, porque é um vídeo que aparentemente parece ser bacana, com várias dicas legais. Salva e compartilha esse vídeo, né? Pode ajudar outras pessoas também. E dá uma curtida, porque se eles conseguirem os 10 mil likes fazendo o segundo vídeo, quem sabe a gente não vem aqui e faz também uma parte 2 aqui falando deles, dessa outra parte aqui. Eu nem sei, na verdade, esse vídeo, inclusive, eu não sei se a gente vai fazer todo direto ou se a gente vai dividir, porque como ele tem um vídeo longo,
a gente talvez divida para não ficar o nosso vídeo também muito longo, porque, como vocês perceberam, eu falo muito. Então, aproveita e já deixa o like também no nosso canal, né? Se inscreve se você não tá inscrito e vamos seguir aqui a dica deles aqui. Dos 13 erros para você. Então já deixa o like aqui, gente. Esse like ajuda demais a gente. Faz com que esse vídeo chegue a mais donos de obra e que mais donos de obra não tenham dores de cabeça na construção da casa deles, tá? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, principalmente se você está começando a construir. Tem muita dica aqui, muito valor, quanto que a gente gasta, enfim. Depois dá uma olhadinha aqui e ativa o sininho, porque toda semana a gente lança 3 vídeos novos falando sobre obras. Então agora bora para esse vídeo descobrir os 13 erros que te fazem perder muito dinheiro aí na obra de vocês. Erro número 1, logo quando a gente está lá começando a obra, fundação. Gente, fundação é um trem muito fácil de fazer, de fato, para quem entende. Mas você olha lá sua fundação bonitinha, acabada, você fala, qual que é o próximo passo? Ah, meu pedreiro falou que eu vou ter que levantar a parede em cima. Não, gente. Deve ser feita uma impermeabilização na sua fundação. Deu bingo aqui, né? Eu falei da impermeabilização, ele tá falando aqui também, porque é uma fase, cara, que é crucial. Tipo assim, a casa que eu cresci tinha esse problema, praticamente a casa foi reformada, construída uma nova casa com a gente morando dentro, mas a fundação você não tem como mudar, a fundação é muito difícil, tipo assim, uma vez você fez, já era, tipo assim, e se você não impermeabilizou, subiu a parede, cara, é dor de cabeça pra vida toda. Você vai sempre precisar ficar revendo aquilo ali, você vai sempre precisar trocar, vai usar um produto novo, cara, novidade, não sei o que, produto que promete resolver daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você tá refazendo tudo de novo. Por quê? Porque aquilo dali vai ser problema pro resto da vida, se você não cuidar. E hoje você tem tanto impermeabilizante que você vai colocar na massa, então você pode impermeabilizar a massa, você pode impermeabilizar, fazer impermeabilização externa, e eu aconselho a fazer as duas, tá? Você usa a impermeabilizante na massa e depois o impermeabilizante por cima. Vamos depois fazer um vídeo sobre isso. A gente tá terminando a baldrame aqui, a gente vai fazer a impermeabilização do baldrame, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fez o baldrame aqui na nossa obra. E quando você pega ali, né, você faz essa impermeabilização, você impede que a umidade suba. Então é extremamente importante você fazer nessa fase da obra, porque você vai evitar problema que vai ser pro resto da vida. Tipo assim, isso aqui é um casamento mesmo. Uma impermeabilização bem feita. Isso vai impedir a umidade de subir para as futuras paredes da sua casa. E se você não fizer isso, você vai garantir aí para sua casa muito bolor, muito mofo e doenças respiratórias. E para corrigir, é uma fortuna. Quando consegue corrigir? Segundo grande erro, gente, é não fazer vergas e contravergas em todas as portas e janelas aí da casa de vocês. Cara, uma curiosidade interessante, eu trabalhei mais de 10 anos com material de construção, então, fora o contato que eu já tive antes, né, e o contato com engenheiros, com tudo, e é impressionante como as pessoas não usam, né, pelo menos aqui na região, né, que eu moro, não se tem o hábito de usar. Então, tipo assim, as construções que tem usado são coisas muito recentes, porque até então os pedreiros não usavam, né? Aquele conhecimento que vai passando, né, de pedreiro a pedreiro, você vai fazendo, sempre foi feito dessa forma, e a pessoa vai reproduzindo e não faz. E, tipo assim, é uma coisa básica, tipo assim, que é muito fácil de fazer, é bem tranquilo. Quando a gente chegar nessa fase da obra, né, que começar a subir a parede e a gente for fazer a verga, a contra-verga, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, mas isso aqui realmente é uma coisa importantíssima e que realmente você tem que ficar de olho, porque a maioria dos pedreiros não fazem. Se você confiar só no pedreiro, se o seu arquiteto não vá com muita frequência, se o seu engenheiro não frequenta a obra, não, tem que ficar de olho, porque às vezes vai passar rápido, vai passar despercebido, e quando viu, você já deixou passar, e aí você vai ter que quebrar para refazer, né? Porque não pode deixar sem, porque isso aqui vai te dar muito problema, vai dar problema de rachadura, problemas graves que você pode ter por causa de uma coisa boba. As vergas e as contravergas são elementos estruturais que vão acima e também abaixo, no caso de janelas, para evitar fissuras e trincas que aparecem. Podem ter certeza se vocês não fizerem esse elemento. Eu tinha reparado. Terceiro erro, né? Não conferir o esquadro da sua casa. É confiar que o pedreiro está subindo tudo bonitinho. Cara, isso aqui é uma coisa que é boba, mas você pode conferir, né, se quiser. Eles mesmos têm um vídeo, eu acho que eu nem preciso fazer um vídeo falando sobre isso, mas se vocês quiserem, vocês comentam que eu faço, mas eles têm um vídeo maravilhoso, o alemão mostrando como é que ele faz, né,
pra poder conferir, que é muito bom. E vale a pena você conferir, porque, cara, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma prima minha que fez uma casa, uma mansão, uma casa linda, maravilhosa, e contratou uma puta empresa, uma puta empreiteira, né, pra fazer a casa. E, cara, eles erraram ali nos quadros e, tipo assim, tinha local que tinha 5, 7 centímetros de reboco pra poder corrigir a parede. É bizarro, é bizarro, bizarro. Aí o piso não casa, o piso não fica certinho, então você tem um alfinete assim no cantinho. Fica feio, pô, você gasta. Cara, uma obra é um sonho. Você tá construindo, você tá gastando muito dinheiro pra construir esse sonho, pra poder realizar esse sonho. O que você quer, cara, no final, você tá satisfeito, você tá feliz com aquele espaço. É muito ruim você terminar a obra e ficar com aquela coisa, aquela pulguinha na orelha, você, porra, tá tudo lindo, mas você vai reparar naquela bagaça ali que o cara fez de mau jeito, aquela coisinha que tá fora do lugar que você não gostou. É aquilo ali que vai te chamar atenção, e isso é muito triste. Então, tipo assim, fica de olho, vale a pena gastar um pouquinho de dor de cabeça, de ficar um pouquinho em cima, de ficar um pouquinho de olho durante o período de obra, pra você evitar dor de cabeça no futuro, porque depois, cara, é muito ruim. Aí tem problema que você às vezes não consegue corrigir. Tem problema que às vezes você vai corrigir, mas você vai gastar mais. E tem problema que realmente não consegue corrigir. Então vale a pena você gastar um pouquinho de tempo, dar uma olhada, dar uma conferida, contratar também um profissional especializado para cada área, porque também isso aqui eu não sei se eles vão falar sobre isso, mas é uma dica, cara, uma dica de ouro também. Quando você contratar profissional, contrate profissional na especialidade daquilo que você precisa. Se você quer botar um piso, chama um azulejista. Se você quer botar gesso, chama o gesseiro. Se você quer fazer a parte elétrica, chama o eletricista. Chame o cara que é especialista, não chama um faz tudo, porque o faz tudo ele nunca é 100% bom em tudo, tá? Ele vai ter uma coisa que ele é muito bom e vai ter algumas coisas que ele é mais ou menos, ou ele vai ser mediano em tudo. Então pode gerar um problema grande pra você se você não tiver especialistas que possam fazer o trabalho bem feito, porque, cara, é uma coisa que você quer fazer uma vez só, pra você não ficar refazendo. Toda vez que você refaz, você perde muito tempo e dinheiro, tá? Por que eu falo que é perder dinheiro? E aqui, desculpa que esse disclaimer gigante aqui no vídeo, né, fugindo completamente aqui do assunto, mas dentro aqui da pauta, quando você está construindo, o terreno que você compra, ele é um investimento. Esse investimento, ele pode te render ao longo do tempo, né? Normalmente você compra um terreno e ao longo do tempo aquele lugar acaba se valorizando, porque vai ter outras construções, às vezes você comprou e não tinha nada, e aí começou a ter construção. É muito difícil, mas acontece, você comprar um local e às vezes aquele local tem uma perspectiva de crescimento, tem uma perspectiva de acontecer algo ali, às vezes uma empresa queria ali perto e não vai, uma área que talvez tinha a perspectiva de ter uma determinada característica da população que às vezes não vai estar contento, né, com aquela realidade, e às vezes o valor abaixo, mas não é tão comum, e ainda assim é um investimento, né? Como todo investimento tem um risco de você às vezes cair, mas a tendência é subir. Quando você coloca dinheiro numa obra, esse dinheiro que você coloca, ele não é nada, ele não agrega valor nenhum. Por exemplo, pro seu terreno, não agrega valor nenhum pro seu terreno. Às vezes até desvaloriza. Por quê? Porque às vezes o cara, vamos supor que você desistiu da obra. Você vai vender, cara, você vai perder o dinheiro que você colocou na obra. E o cara que tá comprando, às vezes não vai querer comprar seu terreno, porque ele vai ter que desfazer aquilo que você fez. Ele vai ter que quebrar aquilo ali. Então, tipo assim, às vezes vai ser desvantagem pro cara comprar o seu terreno. Então, aquilo ali não agrega valor. Aquilo ali, aquele valor que você investiu na obra só vai passar a agregar valor a partir do momento que você se mudou para lá. Na hora que ele cumpriu a sua função. Seja você se mudar para lá, seja você alugar, seja você vender. Naquele momento, aquele investimento ele se concretiza. Antes disso, é só despesa. E aí, essa despesa, esse dinheiro que você está aplicando na obra e você está parando, que está atrasando, esse dinheiro poderia estar rendendo para você em algum investimento. Então, se você pega esse dinheiro e deixa ele investido, ele vai render mais para você. O dinheiro que você põe na obra, ele parou de investir, ele parou de render. Esse valor, esse dinheiro, ele só está gerando gasto. Um gasto que, tipo assim, não te dá retorno nenhum. Então, o dinheiro aplicado, ele vai te dar retorno a longo prazo. Então, às vezes, você vai ajudar até na construção da sua casa. Mas o dinheiro que você emprega, ele está parado. Então, quando ele não chega ao fim desejado, você está perdendo dinheiro. E quanto mais tempo levar a obra, mais dinheiro você perde. Então, por isso que é importante a obra acontecer numa velocidade que seja adequada. Não uma velocidade para sair de qualquer jeito, mas uma velocidade que dê para fazer tudo da melhor forma, com segurança, com uma casa segura, com uma estrutura bem feita. E às vezes a estrutura você vai gastar um pouco mais, porque para você justamente ter essa segurança, você vai impermeabilizar, muitos vão dizer que é caro, que você está gastando a mais. Só que, na verdade, você está deixando de gastar mais para frente. Então, às vezes, a economia ela não é imediata, mas é uma economia a longo prazo. Então, isso tudo é importante. Por isso é importante estudar para você, que você está construindo, você estudar
você ter noção, né, do que tá acontecendo, como tá sendo o processo da sua obra, porque isso vai te ajudar a você economizar muito dinheiro lá frente. E por isso que a gente tem o canal também, né, porque a gente vai dar essas dicas pra vocês e mostrar um pouquinho da nossa experiência. Então deixa eu continuar aqui, que eu acho que só eu tô falando aqui nesse react aqui. No esquadro, no prumo, na régua, e nem vamos falar desses outros itens, tá? Mas o que acontece? Ele tá subindo todas as paredes lá e você não tá conferindo o esquadro. Pode ser que a parede fuja do esquadro, porque o pedreiro às vezes não é o melhor pedreiro, ele não é muito bom, não sabe fazer as coisas no esquadro. Acontece que a sua parede vai ficar, ao invés de em 90 graus, um pouco menos, um pouco mais. E aí, quando chegar a hora do piso, vai dar aquele filetinho feio, muito feio. Dá até agonia de ver, sabe? Sabe quando dá um toque pra quem é perfeccionista. Gente, feio. Então, confira o esquadro da sua casa. Tem vídeo aqui no canal ensinando. Então, boa sorte. É muito legal como eles fazem. Pô, eu gosto muito deles, cara. Vale a pena você. Outro erro que pode fazer perder muito dinheiro aí na obra de vocês é rebocar a parede sem chapisco. Mas, Thaís, o meu pedreiro falou que não precisa. Eu não sei o que acontece com os pedreiros. Cara, eu falo aqui da minha região porque é onde eu tenho contato. Eu não sei se a sua região é assim também. Mas aqui, cara, eu não sei o que acontece com os pedreiros que, cara, não usa. Cara, é barato, é rápido de fazer. Cara, tem várias. Hoje em dia, principalmente, você tem várias técnicas para você usar, para você fazer o chapisco. Você pode fazer com vassoura, com rodo. Você pode usar rolo. Você tem aquela maquininha que você vai girando, tem com compressor que você vai... Cara, tem de tudo que você pode imaginar. Não é complexo. Não é difícil. Só faz. Só fala pra ele, pelo amor de Deus, faz esse negócio. Entendeu? Porque, tipo assim, é bobo, mas, cara, eu já vi parede que você tira o reboco inteiro na mão. Sai tudo, sai inteirinho. É constrangedor, é feio, nossa, né? Só o prejuízo pô, cara, é o seu sangue que você tá botando ali, o cara tá cagando. É dinheiro que você tá perdendo com a obra, que você tá perdendo de bobeira, numa coisa que é simples de fazer. E eu até hoje não sei porquê, como, o que passa na cabeça dos pedreiros que não fazem. E tem muito que não faz. Então, tipo assim, tem que ficar de olho na obra. Se o seu engenheiro não vai muito lá, você tem que ir, tem que acompanhar, justamente para evitar esse tipo de dor de cabeça. Precisa sim, gente. Precisa do chapisco. Seu reboco pode sim desplacar, já aconteceu, a gente já viu. Então não custa nada, é uma etapa super barata, rápida de fazer. A única exceção que se pode liberar o chapisco, gente, é quando você utiliza uma argamassa que tá escrito lá. Essa argamassa dispensa chapisco porque a pega dela é acima do que a norma pede. Beleza, por exemplo, isso aí eu não sabia. Isso é muito legal. Então existe algum tipo de argamassa que você não usa. Mas eu acho que isso daí, cara, não é por isso que os pedreiros não estão usando não, tá? Eles não usam porque não usam mesmo. Provavelmente isso aí deve ser algum material novo, alguma coisa nova, algum aditivo novo. Às vezes é aditivo também que você pode colocar na massa, né? Pra massa ter alguma característica diferenciada. Então pode ser alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não conheço, não posso dar muita dica, mas eu posso pesquisar depois, se vocês quiserem, pra poder passar pra vocês sobre como é essa situação. Mas os pedreiros não fazem, não é por isso não, tá? Eles estão acostumados a usar massa de forma normal e fazer isso sem chapisco mesmo. E, cara, não dá, cara. Porque, tipo assim, vai ficar bonito na hora, vai parecer que tá tudo ok. Aí você passa 1, 2, 3 anos e o reboco sai inteirinho. Inteiro. É muito triste. Ok. Caso contrário, vai fazer o reboco convencional, faça um chapisco na parede de vocês. Quinto erro. Caimento incorreto no contrapeso. Ai, meu Deus do céu. Cara, isso aqui também, esse erro aqui, eu não conheço uma casa que não tem algum erro desse aqui, e esse daqui principalmente. Confere aí na sua casa, vê se não tem. Cara, pensa você não tem nenhum lugarzinho que se você jogar água, vai empoçar água. Essa água que tá empoçando, ela não deveria empoçar. Ela deveria estar indo direto pro ralo. Aqui a gente aqui da área externa, ela tem o ralo era central. Então, tipo assim, o caimento era pro centro. A gente trocou, tentou jogar, só que o nível de caimento ainda foi baixo, então a água ainda acumula em alguns pontos. E a gente, toda vez que a gente joga água ali, a gente tem que ficar passando rodo. Então, tipo assim, vale a pena você conferir, porque isso aqui dá uma dor de cabeça. Às vezes, pô, é porque a gente não quis parar ainda pra gastar, porque a gente tá pra construir também a nossa casa. Tô construindo agora a casa da minha sogra, mas a gente tá pra construir essa casa também. E que vai ser logo em seguida, junto da casa aqui. Então a gente não vai gastar com isso agora, mas é uma das cabeças danadas.
A casa da minha sogra mesmo, que ela mora, que é uma casa alugada, a água acumula num canto. Cara, ela tem que ter o rodo dentro do box pra poder puxar água. Nossa, olha o nível, cara, que a gente chega e a gente já se acostuma com isso. Não entende, pô, cara, a bobeira que é, porque é uma coisa simples de você resolver quando você tá construindo. E tem um teste muito simples, que é muito comum, você pode procurar na internet, tem vários vídeos assim, que é o pessoal que joga bola de gude. Você joga a bola de gude assim no espaço e você vê pra onde a bola de gude vai. Ela tem que ir toda pro ralo, né? Se ela não for pro ralo, se ela parar em algum canto, é porque ela tá acumulando ali. Então o teste é bem bacana. Você pode ver, tem um monte de vídeo assim, um vídeo até gostoso se você ver. Aquele tipo de vídeo que você fica passando horas e horas ali, olhando ali vários vídeos assim, que é bem satisfatório. É bem legal. Olha, eu acho que o profissional, o azulejista, o pedreiro que está fazendo o caimento errado, eu acho que ele faz de propósito. Eu acho que ele sabe que o ralo é para lá, aí ele faz para cá. Eu acho que ele é parceiro da fábrica de rodo. Porque senão você não vende rodo. Se o caimento for bonitinho, você não vai usar tanto rodo, o rodo não vai desgastar. Mas ali, ó, tá ali, ó. O alemão descobriu o plano maléfico aqui, ó. Acho que esse é o segredo aqui, ó. O plano maquiavélico aqui que as empresas de rodo estão fazendo aqui. Vocês estão contratando pedreiros para fazer essa sacanagem com a gente. O ralo tá ali. O que o pedreiro faz, ou o azulejista faz? Joga a caída para cá. Aí você vai ter que ficar ó, puxando e puxando. Gente, caimento incorreto é problema pro resto da vida, a menos que você quebre tudo e refaça tudo e dá um maior trabalhão. Então, confiram se o caimento tá correto na obra de vocês. Só uma coisinha muito legal. Eu vi um teste na internet, fantástico, muito bacana mesmo. E inclusive com um item que eu não vi há muito tempo, desde que eu era um moleque. Bolinha de gude. O cara pega umas bolinhas de gude e joga. Cara, parece até que eu já vi o vídeo, mas cara, eu juro pra vocês que eu não vi o vídeo, porque realmente é uma parada que é muito bacana. Tem um monte de vídeo na internet disso. E é muito legal você ver. Tipo assim, é muito legal. Um teste muito bacana. Que tá, não sei se virou febre. Tá que nem vídeo de gatinho, mas é muito legal, cara, que você pode ver. E é um teste muito simples. Que você consegue fazer na sua casa e vai ficar triste depois. Que provavelmente tem algum ponto, tem algum lugar que tem aí, tá acumulando água. E eu sei a dor de cabeça que é. Joga ali na área do box do banheiro. Se o caimento estiver bom, a tendência é que as bolinhas de gude rolem para o ralo. Se o caimento não estiver bom, a tendência é que fiquem paradas de um lado, parada do outro, exatamente dividida. Onde a água vai empoçar. Exatamente não onde só a água em vai empoçar. banheiro, mas em lavanderia. Ah não, eu acho que eu tô sendo muito resumindo muito. Lavanderia, varanda, área externa, garagem. A gente pensa muito em banheiro, porque o banheiro a gente tá sempre diário, né? Mas tem esses outros locais também, que tinha esquecido, é bacana também pensar nisso. Tá? Tem que ser, tipo assim, qualquer local que vai acumular água, você tem que ter esse cuidado desse direcionamento da água pra onde você quer. Porque tem gente que vai fazer, tem pedreiro, cara, que vai deixar tudo nivelado, certinho ali. Só que se você deixar no nível, você vai ter problema, você tem que deixar um pouquinho inclinado, você tem que tirar um pouquinho do nível pra direcionar a água pra onde você quer. Todas as áreas que vocês imaginam, dá para fazer esse teste. E aí vocês vão ver se o caimento está correto ou não, e se vocês vão ter que fazer sociedade também com a fábrica de rodos ou não. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O nível, ele tá fora, ó, não tá no centro. Então, ou seja, ele tá um pouquinho inclinado. Então, a água vai ser direcionada. Se tiver retinho, cara, é furado. Se tiver ao contrário, é pior ainda, né? Aí, só mandando matar o pedreiro. Sexto erro, muito, muito comum nas obras também, gente. Antes de fazer o... Deixa eu fazer um... Eu sei que eu tô falando, tô interrompendo, tô falando mais do que eles. Mas tem uma coisa que é engraçada, né, vendo o vídeo, é que eu tô acostumado a ver vídeo no YouTube sempre com velocidade 2 vezes. Então, tipo assim, ver eles assim devagarzinho é muito diferente. É engraçado. Eu não sei como você costuma ver vídeos no YouTube, mas não sei se você tá me vendo acelerado nesse momento. Mas eu costumo ver todos os vídeos acelerados e é muito estranho ver eles assim em velocidade normal. Contrapiso da casa, a gente precisa obrigatoriamente fazer uma base de concreto. O que acontece normalmente?
O pedreiro vai lá e já faz o contrapiso, que é uma massa farofada, basicamente de areia com cimento, e vai colocando em cima da terra. Sabe o que acontece depois? Ele vai rachar inteiro, ele vai trincar, vai danificar o seu piso. Então, antes de fazer esse contrapiso, que é a massa farofada, tem que jogar um concretão, falando assim no jargão mais popular. Quando você tá preparando, né, tipo assim, você tem que pensar que até a terra normal, né, que tá ali no solo, né, você fez o baldrame, por exemplo, né, nesse caso, quando você não faz radier. Quando você faz radier, tipo assim, é uma laje que você tá jogando ali, beleza. Mas se você tá fazendo ali o baldrame, tem a terra ali, você tem que ter uma impermeabilização, você tem que ter um cuidado para você ter de como você vai fazer o solo, de acordo com como tá o solo. Se você não faz esse lajão, se você não joga alguma coisa ali, você pode ter umidade subindo também, ela pode subir ali e chegar no piso, então às vezes você vai ter um piso manchado justamente por isso. Tem rachadura também, tem outros problemas que você pode ter, e dependendo da situação do seu solo, vale a pena você fazer uma laje mesmo, né, botar ali uma malha pop, e aí você joga um concreto ali, para poder dar uma segurada, uma firmada no chão, se o chão não for muito firme, porque o ideal é você compactar, tá? Antes de você fazer isso, é você compactar. Você compactar o solo para ele ficar o mais firme, o mais rígido possível, porque depois você vai jogar peso, então é interessante você fazer isso. E dependendo do que for, você joga uma malha pop também, joga uma cimentado, uma malha ali, que vai, cara, evitar dor de cabeça, tá? No futuro. Então é uma dica bacana também. Tem que jogar um concretão lá para poder fazer essa base de concreto. Não esqueçam, porque com certeza vai dar dor de cabeça aí na obra de vocês. E já que a gente falou de base de concreto, na verdade a gente está vindo meio que ao contrário, né? Primeiro a gente falou do contrapiso, agora da base de concreto, e o que vem abaixo da base de concreto é o solo, né? A terra. Gente, não compactar o solo. É um grande erro. Parece que é sacanagem. Eu não sabia, eu não vi o vídeo antes, mas, tipo assim, é um erro comum, né? A questão da compactação, por isso que eu falei antes, mas eu não sabia o que eles vão falar, mas é engraçado que ter falado antes, né? A gente chega às vezes à mesma conclusão, porque a obra, as fases da obra, elas são iguais e elas têm vários problemas, e são problemas que às vezes são fáceis de identificar, e esse é um deles. O que é compactar o solo? É bater o solo, fazer com que ele fique prensado, não fique fofo, não fique mole, não fique úmido. Por quê? Quando você bate o solo, vem esse concretão aí que a Thaís falou, e ele se adensa em cima desse solo compactado. Quando o solo está meio mole, meio, vamos dizer assim, fofo, vem esse concretão, beleza. Aí o solo vai se adensando, e o concreto é aquilo, o concreto não se mexe, tá? O que acontece? Fica um oco, fica um vácuo. E aí começa a soltar tudo, pipocar, estourar. Tem esses vazios, né? E esses vazios são que deixam o piso oco, começa também a trincar. Então tem que fazer a base de concreto, mas também tem que evitar esse grande erro que é não fazer a compactação do solo. Continua, porque já tá ficando muito longo, mas, cara, segue o pessoal lá. A Thaís e o Alemão são, cara, gente finíssima, pessoal muito gente boa, que tem um carinho tremendo quando eles vão fazer os vídeos, eles fazem com muito carinho, sempre com um sorrisão no rosto, então vale muito a pena seguir o canal deles, tá? E a gente continua depois, numa próxima parte do vídeo, e a gente põe as outras 6 erros que faltam. Então, por hoje é isso, até a próxima, até mais.